Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria recebê-los aqui e hoje nós estudaremos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, deixai vir a mim as criancinhas, do capítulo, do item 1 ao item 4. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então as criancinhas, a fim de que ele as tocasse, e como os seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 10, de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como tomou para o da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas últimas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também, Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele, desde o nascimento, tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. Assim, como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente.
Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se podem dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que foram o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. E para o esclarecimento da leitura, nós contamos aqui com a participação dos nossos amigos, a Kelly Nascimento e o Adriano Passos. Sejam bem-vindos, nossos facilitadores, e um bom estudo a todos. Muito boa noite a todos. Meus votos de alegria, paz a todos nós aqui presentes e vocês, internautas, e nossos espíritos se alegram, se abram e purificam o coração para poder ter Deus e Jesus nessa transição, nesse período agora de Natal, Ano Novo, época de renovação. Kelly. Uma boa noite a todos, boa tarde, para quem vai ver à tarde, boa madrugada. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós faremos uma leitura muito interessante, como todas aqui do Evangelho, e agradeço à casa pelo convite, ao Adriano, que está na mesa hoje, junto comigo, para a gente fazer esse estudo, e espero que vocês estejam aproveitando as palestras, os estudos, como não podemos estarmos presentes todos, que a gente esteja presente através das nossas casas, que essa vibração gostosa, essa vibração boa, de calma, de tranquilidade, possam chegar até vocês, possam chegar até suas casas e que a gente consiga levar um pouquinho de conforto para todos vocês que nos acompanham. Gratidão a todos. Hoje a leitura, como a Ana fez, é do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Deixai vir a mim as criancinhas. Esse item, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4? 1, 2, 3 e 4. Eu achei bem interessante e muito bem explicado. Eu acho interessante o Evangelho, porque a gente, às vezes, consegue até fazer várias leituras sozinho, às vezes em casa mesmo. A gente consegue estudar as explicações que tem no Evangelho. Como esse item aqui foi bem explicado, primeiro, ele começa falando das criancinhas. As criancinhas que foram chegando perto de Jesus, e logo após os discípulos vieram afastando, achando que ia atrapalhar e tudo, e ele não, deixa vir a mim elas, deixa vir a mim as criancinhas. Por causa da sua ingenuidade, por causa da sua imaturidade,
a sua falta de maldade com as coisas. E daí, logo depois aqui no meio, aqui, ele ainda faz a pergunta, né, da gente falar, poxa vida, mas a criança não é ingênua, porque pela doutrina espírita, a gente sabe que a gente já chega aqui com a bagagem, né? Essas crianças que nós, pais, né? Hoje a gente é pai, a gente é mãe, a gente é filho, e esses espíritos que a gente está recebendo hoje, né? Por exemplo, eu tenho duas, a gente vê que muitas vezes são muito mais evoluídos do que nós mesmos, né? São somente posições, às vezes, que a gente vem trocados para poder evoluir numa parte, noutra, né? Mas a gente vê que vários espíritos que estão chegando hoje, eles já estão com uma bagagem muito grande. E, se a gente for perceber, uma bagagem grande, uma bagagem bacana, muitas vezes maior do que a nossa, mais consciente, mais sensíveis. A gente está vendo, né, através disso, a gente vê evolução. Só de uma geração para outra, né, a gente já vê a diferença nos pensamentos, a diferença no próprio viver, né, as perguntas que nos chegam, que às vezes nem nós mesmos sabemos responder para elas, né? Então, muito bacana. E aí, nessa parte aqui, ele fala, ó, uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? Então, ele faz duas perguntas, né? É como se estivesse interrogando esse pedacinho, como se estivesse interrogando também a Jesus. Fala, não, mas espera aí, você está aliando ali a criança à inocência, a criança à humildade, pureza, mas a gente sabe que aquele espírito ali, ele não está chegando agora. Ele tem a bagagem dele, ele tem a parte, né, a parte negativa também dele ali com a criança. E aí, daí ele responde, né, que essa ligação, né, que ele fez é realmente da fase que a gente vive. Quando criança, quando a gente chega, nós realmente vivemos uma fase de pureza, uma fase de não maturidade, né? Uma fase de inocência. E ele aliou isso a essa fase. Aí, Kelly, eu vou entrar com a pergunta. O que fazemos de especial? Porque é o seguinte, Jesus, naquela época, né, nos primórdios do cristianismo, ele já tinha os publicanos, os fariseus que comiam, bebiam e cumpriam os seus deveres como seguindo as leis mosaicas, né? E dentro dessa, eles não preocupavam com uma vida futura, né? Cumpria com os deveres familiares, cumpria com os deveres cristãos, né? E o que nós temos que analisar nisso aí? Como vivemos hoje? Porque sabemos, né, que nós espíritas, nós temos uma vida futura, né? Nós cristãos temos uma vida futura. E nós espíritas, além da vida, como se diz, é a encarnação, às vezes que vamos voltar aqui. Então, quando nascemos reencarnados, né, trazemos uma bagagem. Essa bagagem, ela, de certa forma, ela vem escondida, né, no nosso caráter, na nossa ingenuidade como crianças, simples e humildes, como diz no texto do Evangelho lido. E vem assim exatamente para o poder materno, né, o amor materno, qual fala no texto, só que eu discordo que não é só o amor materno, é o amor familiar, independente se aquele responsável pela criança é um avô, uma avó, um tio, um pai, uma mãe, a família completa, e todas essas variantes que está tendo agora,
Então, essa responsabilidade é nossa. Então, essa criança chega com esses vícios, né? Mas também com virtudes latentes. Cabe a nós, responsáveis por elas, fazer aflorar a parte boa, né? Fazer aflorar as virtudes e não os vícios. E aí eu pergunto, o que nós, pais e mães, o que sociedade está fazendo, né? Sociedade como um todo, os exemplos que estamos tendo na mídia, televisão, com toda da sociedade como um todo, o que nós estamos ensinando para as crianças de hoje. Eu sempre abordei essa perspectiva dos pais, né, do que eles estão fazendo com os filhos, né? Qual que é o tratamento religioso, né, moral, de caráter. Recentemente eu li um livro de Crianças e Suas Vidas Passadas, Carolina Down, alguma coisa assim. E nesse livro, de forma natural, várias crianças, dentro da faixa de até 7 anos, entre 7 e 10 anos mais ou menos, elas têm algumas lembranças de reencarnações passadas naturais. E isso acontece de forma, como eu falei, natural, sem muitos alardes. Na brincadeira isso acontece, talvez alguma coisa que o filho faz, né? Com raras exceções, é uma coisa assim mais aprofundada. Eu li esse livro para poder, como se diz, exatamente ver uma parte diferente, que ele não é um livro espírita, né? É um livro de uma psicóloga, para poder ver o que a psicologia falava sobre isso. Exatamente para fazer aquele link com as crianças que estão nascendo hoje, que não são mais aqueles que demoravam 7 dias para abrir o olho. Hoje elas abrem o olho no primeiro dia, né? E são crianças muito precoces. É rara a criança hoje que não é precoce. E isso assusta e tem assustado todos os pais, né, as famílias, né, o jeito de criar. E exatamente nesse ponto que me preocupa, deixar elas muito soltas. Tem que ter as liberdades para elas poderem se desenvolver, mas nós temos que lembrar que temos que desenvolver nelas as virtudes. E muitas vezes, com o nosso comportamento, nós não desenvolvemos a virtude nelas, né? Como se diz, exemplos nossos que fazemos, bebida alcoólica, festas, programações na televisão, na mídia, né? Isso é exemplo para elas a toda hora. E isso não vai despertar as virtudes, vai despertar os vícios. E elas vieram aqui, estão voltando aqui para poder fazer o contrário, despertar as virtudes. E quando Jesus fala, deixem elas vir a mim, porque semelhantes a ela, mais ou menos nesse sentido, pertence ao reino do céu, ou seja, assemelhados a ela. Então, isso abarca, não é só as crianças, né, naquele sentido, é todos nós. Nós temos que ter o coração puro, nós sabemos dos nossos vícios, dos nossos erros passados, né, uns passados mais recentes, uns passados mais longínquos, né, em outras encarnações. Nós temos isso latente, nós sabemos isso aí, isso aí fica tocando na gente. E o que a gente tem que fazer? Pegar conscientemente, falar assim, não, isso eu não vou fazer mais, né? Vou mudar
eu vim aqui para poder mudar. Nós viemos aqui, igual eu sempre falo, pela bondade e misericórdia divina, para poder evoluir, coisas que a gente está tentando já há várias e várias encarnações. E nós temos a obrigação de não fazer essas crianças hoje perderem, porque o que a doutrina espírita fala sobre as crianças que iam vir de forma mais precoce está acontecendo. E também, igual eu falei, citei esse livro, também a ciência está comprovando essa precocidade, né, das crianças, e mais, muitas dessas crianças lembram de casas, lembram de nomes de parentela, né, de vários parentes e outras coisas, com a família que veio encarnada agora, e vão fazer pesquisas, todas documentadas, para poder, como se diz, se subsidiarem, igualzinho esse livro que eu li, nesses assuntos que a própria doutrina já vem falando já há bastante tempo, que são as crianças, tem índigo, né, e a criança cristal, índigo, né, pois é, então aí, são elas agora a próxima geração, a geração atual e as que estão vindo. Essa parte da nossa regeneração, sair do mundo de provas e expiações, para a regeneração, nós dependemos dessas crianças que Jesus falou para poder vir até Ele. Essa parte aí da evolução, né, desses espíritos que estão chegando aí para a gente hoje, é muito bacana, né? Quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender um pouquinho as mudanças estão aí, né? Tudo que está acontecendo com a gente agora está sendo assim, ao meu ponto de vista, nós estamos dando um salto. Mesmo, às vezes, até sem querer, mas nós estamos sendo assim, quase que obrigados a dar um salto se você não quiser ficar para trás, né? Então, a seleção já começou a ser feita. Agora, essa parte aí das crianças é muito interessante, é muito bacana. A Joana de Ângeles, né, não é de hoje que ela fala da família, ela fala das crianças, e ela fala duas coisas. Ela fala assim, o Adriano falou a questão ali da gente ressaltar, né, as qualidades desse espírito que está chegando para a gente, e ela ainda fala mais. Ela fala que nós não podemos também tapar os nossos olhos, os nossos ouvidos para esses espíritos que estão chegando e colocá-los, né, até que na leitura aqui cita isso, né, nós mães, às vezes a gente enxerga a criança como se fosse um anjo, mas a gente sabe que não é. Então, Joana de Ângeles, ela faz um alerta para nós que estamos como tutores, para a gente perceber, né, tentar ressaltar essa parte boa, essas qualidades que esse espírito está chegando e está desenvolvendo, né, e tanto a parte ruim também, as pendências. Porque nossa obrigação aqui como pais e como tutores na verdade, do apoio na parte pior também, né? O Adriano falou do ressaltar as qualidades, excelente, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas ainda mais importante ainda é a gente descobrir as pendências desse espírito e tentar ajudar, né? Não colocar como... Porque, às vezes, a nossa vaidade o nosso egocentrismo é tanto, né, Adriano, que a gente, às vezes, quer que seja assim, meu filho é um espírito superior, meu filho é um espírito evoluído, ele é quase que um anjo. Pode até ser, como a gente está falando aqui, que os espíritos estão chegando mais evoluídos, sim. Mas a gente sabe que estão chegando também, às vezes, como o Adriano falou, sem regras, sem precisando daquele limite, né, dos pais falar assim, não, espera aí, você vai até tal ponto. Porque se deixar, se esse espírito vem, às vezes, às vezes com essa fúria de viver, de conhecer, muitas vezes ele se perde, mesmo sendo um espírito evoluído. Então, qual que é o papel nosso aqui de pais e de tutores desses espíritos? É realmente auxiliar, ajudar e também impor a ele
né? Quando percebermos que dali ele não pode passar, não, peraí, pode parar? Daí para frente você não pode seguir mais, não, você está errado. Pelo menos alertar. Nós temos essa obrigação e esse dever, nós temos esse direito e esse dever e essa obrigação de fazer isso. Porque senão não precisaria de nós. Esses espíritos poderiam vir e, sei lá, de uma forma diferente, sem precisar de um pai, de uma mãe. Então, se precisa da gente, né, se a gente sabe que é tudo combinado do lado de lá antes de vir, né, então, essa necessidade dos pais também se impor na hora necessária, isso é realmente necessário, já foi comprovado, não é só na doutrina espírita, não. Né? Os psicólogos, psicanalistas, já foi comprovado que hoje, a educação hoje, falta muito isso. Né? Falta muito a persistência e a maturidade, a firmeza dos pais na hora de lidar com os filhos. Né? Não precisamos ser duros demais, mas na hora que a gente percebe que a gente tem que dar, né, que a gente tem que ser firmes, nós temos que ser firmes, e não por ruindade, mas isso é por amor mesmo. Há pouco tempo atrás, né, a respeito do diálogo com as crianças, né, os pais não davam abertura aos filhos. Aquele poder forte, patriarcal, né, ia fazer visita na casa de algum parente, tinha que sentar, ficar quietinho, colocava o salgadinho lá, um café, uma bolacha, só pegava a segunda se o pai deixasse. Hoje isso acabou. Mas, naquela época, não tinha abertura de conversas. Tá. Então, a criança daquela época, acredito que eu, mas alguém deve estar desse jeito, né? Era desse jeito. Bom, hoje, as crianças não são assim mais. Você fala que é para não pegar o negócio, ela não pega. Mas o diálogo ainda continua terrível com as crianças, com os adolescentes e tudo mais. Por quê? Pela correria, pelo materialismo, né? Por querer sempre mais material e menos amor. E a criança que o Jesus chama lá naquela hora, né, é para poder demonstrar o amor, aquele amor inocente da criança, que a criança, ela nasce simples e humilde, não tem egoísmo, o amor dela é puro, ela gosta do coleguinha, independente do coleguinha ter dinheiro, ser feio, ser bonito, qualquer coisa. E assim também com o adulto, ela também gosta. E ela é tão assim natural, na hora que ela vê um adulto que é um adulto mais enjoado, né, vou falar assim, um pau de espinho, ela se afasta dele. Isso é natural dela, é o amor puro. Não que ela se afasta daquele mais difícil para poder não dar amor para ela, simplesmente ela tentou dar o amor e ele não quis. Né? Esse é o amor que o Evangelho o tempo inteiro traz e que Jesus mostrou ali naquela criancinha, na hora que ele falou assim, deixa ela vir, eu quero ela. E assim ele mostra o amor que nós temos que ter. É o mais próximo amor que Jesus nos ofertou quando esteve aqui. É o amor que ele viveu. É um amor próximo. Não é igual, mas é próximo. Por que não é igual? Porque a criança ali, ela ainda está naquela fase ainda de aprendizado. O que nós temos que ser então? Crianças espirituais, adultos, né, com um sentimento de amor simples, de amor puro, que não tenta pegar e fazer, ganhar alguma coisa usando de esperteza, de torpeza de outra pessoa, né? Forçar uma pessoa a fazer alguma coisa errada pelo poder que tem em cima dela, ou então pela fragilidade dela, pela inocência dela, pela ignorância dela.
né, pela coação em cima dela. Aí estamos, todas essas horas, sendo esse discípulo, né, de Jesus, que está afastando a criança dele. E estamos, com isso, assumindo pesados débitos. Independente dessa criança ser criança mesmo ou criança adulto, né? É assim que eu vi essa parábola de Jesus. Ele sempre trabalha com parábola, que é um jeito mais fácil de nos atingir e de não se perder pelo tempo, né? A criança somos todos nós. E Ele quer que nós amemos igualzinho uma criança a todos nós. Sempre com tudo isso que eu andei falando das crianças na fala anterior, nós não podemos deixar de esquecer do livre-arbítrio. Sempre temos que falar nele, né? Por que isso aí? A criança não tem livre-arbítrio. Tem também. Aí nós temos que ensiná-la a usar o livre-arbítrio, para na hora que chegar as outras fases de pré-adolescência, adolescência e a fase adulta, ela ter o livre-arbítrio dela calibrado de acordo da forma que ela chegou aqui. Só que com a consciência ativa, ou seja, com os conhecimentos, né, com a responsabilidade que nós vamos ganhando com o tempo, com o crescimento, com a idade, com os estudos. Se a gente for pensar o que acontece na hora de reencarnar, que a gente tem uma hora lá que vai reencarnar, que faz a reunião, vai ser pai, vai ser mãe e tal, vai ser filho. Dentro daquilo ali, na hora que vai reencarnar, é tirado, é esquecido num cantinho lá da memória daquele espírito os vícios, mas também esquecido muitas virtudes. E na hora que nós nascemos, nós podemos considerar que acontece uma sublimação, o início de uma sublimação, porque tem a possibilidade de um espírito ali, que é milenar, já viveu várias e várias encarnações, que era ruim, se transformar num espírito bom. Nós temos exemplos disso dentro da doutrina espírita, de espíritos que foram muito cruéis, em outras encarnações vieram como médicos, né? Vieram com alquimistas que fizeram muita coisa errada, se sublimaram e vieram descobrir grandes medicamentos. Então, essas crianças que nós somos hoje e que estão vindo hoje, somos responsáveis por nós mesmos e pelas crianças que estão vindo. E eu ainda volto nessa pergunta, né, que é no item 4 aqui, ele começa com essa pergunta de novo, que é, uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? E a resposta é o seguinte: tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. A gente vê o tanto que a espiritualidade é sábia, né? A gente vem naquela fragilidade, né? Naquela ingenuidade, naquela pureza de coração, justamente para essa reencarnação ela já começar suave, já começar mais tranquila, né? E comover o coração desses pais. Porque imaginem só, né? Nós que sabemos e que estudamos a doutrina espírita e que a gente sabe que nada acontece por acaso, e a nossa família também, ela não está unida por acaso. Então, o que acontece?
vamos supor que o que esses espíritos que estão reunidos hoje, né, mãe, pai, o filho, passaram no passado, às vezes, uma coisa que não foi muito bom. Quando essa criança, esse espírito chega, se ele já chegasse naquela fase aonde parou, né, aonde parou e que tudo fosse nos revelado, imagine se aquele espírito te fez mal na outra encarnação, né? Como que seria essa recepção desse espírito dentro de casa? Então, a espiritualidade é tão sábia que ela já prepara tudo. Não tem como uma mãe e um pai não derreter ao nascer do filho. Não tem como, né? A gente se derrete mesmo. Mas por quê? Ele chega todo frágilzinho, todo ingênuo, todo puro, todo tão precisando de cuidados, né? Para tudo tem que ter os nossos cuidados, né? O cuidado da mãe, o cuidado do pai. Então, aquilo já vai amolecendo aquela relação, já vai trabalhando aquela relação, né? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos, né? A Joana de Ângeles diz que criança, mesmo enquanto está mamando na mãe, bebê mesmo, ela já começa a demonstrar, né, a sua personalidade, vamos falar assim, o seu estágio, né, evolutivo. Então, só que para a gente, pais e mães, às vezes é difícil, justamente por causa daquilo que eu falei, né? Por causa do nosso ego, de achar que ele é o melhor, que ele é evoluído, que é isso, que é aquilo. Mas a Joana, ela fala que desde bebê, esse espírito ele já vai demonstrando devagarinho as suas pendências, as suas qualidades também. Nós é que muitas vezes não paramos para poder reparar isso, né? Mas a gente sabe que nos é trazido, sim, essa facilidade, às vezes, de estar, né, com esse espírito e de perceber. Sensibilidade. Perceber o que realmente precisa ser exaltado, o que precisa ser observado e o que precisa ser chamado a atenção, né, com carinho, mas a gente tem que observar para realmente nós conseguirmos cumprir o nosso papel de tutores mesmo, né, aqui nesse mundo de provas e expiações que a gente está. E é muito interessante porque essa fase é uma fase muito significativa, até mesmo porque, né, nos estudos a gente sabe que esse espírito ele ainda é muito ligado com o lado de lá, né? Até os 7 anos de idade, ele ainda é muito ligado com o universo espiritual, com a divindade, com a casa, né? Com o lar da onde ele saiu. Então, ainda tem essa parte também dessa ligação que ainda torna esse espírito, até a palavra aqui que ele usa aqui, né, de flexível. Esse espírito é mais flexível, você consegue chegar mais até ele. E aí a gente vê que uma coisa vai casando com a outra, né? Porque quem fala essa questão dos 7 anos, a psicologia fala isso também, que até os 7 anos você consegue moldar, não que depois disso não adianta se fazer nada, não. Mas o tempo principal é até 7 anos de idade, que é quando você vai moldando essa criança. E na doutrina espírita, a gente sabe que muita coisa, né, que a gente aprende aqui dentro se casa com a ciência, com a filosofia, que é o nosso, e a religião, que é o nosso tripé aqui da doutrina espírita, né, a ciência, a filosofia e a religião. Então, é muito interessante, porque geralmente uma coisa que a gente estuda aqui, ela não está só aqui, ela está lá na psicologia humana, né? Ela não está só na religião espírita. Então, então se diz, né, que até os 7 anos a gente já tem essa influência maior, essa influência de molde mesmo desse espírito, né, que ele vai levar
com Ele, a encarnação inteira ou outras, e que sempre ele vai ter ele vai lembrar dessa base. Eu já escutei, às vezes, pessoas falando assim comigo: não adianta nada a gente ensinar as coisas para eles, porque depois eles crescem, vai para a rua, aprende coisa errada e esquece tudo que a gente ensinou. Aí eu parei para pensar, eu falei, gente, mas se a gente for pensar dessa forma, né, então o que a gente passou, então, não faz sentido nenhum mesmo. Mas a gente olhando para nós mesmos, né, nessa encarnação só aqui, não em outras não, nessa aqui só mesmo, a gente vê a nossa base familiar. Mesmo nós adultos, nós lembramos muito dela. Nós temos flashes de como sua mãe fazia, como seu pai fazia, de movimentos, às vezes de brigas também. A gente lembra de coisas desagradáveis também, de brigas, do amor, de como é que não era. Nós temos esses flashes nas nossas lembranças. Então, quer dizer, se são boas ou ruins, eu vou lembrar. É muito difícil a gente não lembrar, a gente não se remeter com o que fizeram, com o que falaram, com a influência que teve para a gente, negativa, positiva. Então, como que se eu ensinei tudo e depois acabou tudo porque foi para a rua e aprendeu diferente? A base fica. A base, né? fica. E a respeito dessa parte dos 7 anos da criança, né? A doutrina e várias obras, né, fala que o término do a reencarnação completa-se, né, por volta dos 7 anos, alguns a mais um pouco. E isso que eu falei lá da sublimação, quando reencarna e tem a oportunidade de sublimar, só que ela não acontece, essa oportunidade de sublimar, que é passar de um estado para outro, não é só na fase da criança, não. Isso acontece na nossa fase como crianças espirituais o tempo inteiro. E não é que ontem eu fui ruim, que hoje eu tenho de continuar sendo. Nós temos que mudar. E esse ontem é ontem mesmo. Não precisa ser da outra encarnação, não. A nossa oportunidade nessa existência é de melhorar, é de fazê-la se valer da oportunidade, sublimarmos, sair de um estado ruim para um estado bom. Haroldo Dutra, gosto mais das palestras dele, falou mais ou menos assim, que a mágoa, né, o errado que conosco mesmo, que a gente fez alguma coisa errada, nós ficamos magoados conosco mesmo, então com outra pessoa, independente dela ter uma justificativa ou não, ela é um peso que nós carregamos, não só em uma encarnação, mas em várias. E basta a nós mesmos nos livrar, nos perdoar, para poder deixar essa mágoa lá atrás e, a partir de hoje, fazer valer essa existência. Tem até, ele falou só até esse negócio da moça do baile, eu vou contar rapidinho, que ela estava num baile, a música muito bonita, o vestido dela muito bonito, comida muito boa e tal, e esse baile durar 4 horas. Até 3h30 estava tudo perfeito, ela conheceu pessoas bonitas, inteligentes e tudo mais. Quando deu 3h30, faltando meia hora para meia-noite, onde ia acabar o baile, aconteceu de cair uma bebida de cor forte no vestido dela. O baile para ela acabou. Começou a falar mal, falando que não tinha sorte e por aí vai. Terminou com o baile dela. Ela voltou para casa, triste, custou dormir e tal. Passado alguns meses, uma pessoa, conversando com ela,
falou assim, do baile e tal, custou lembrar da pessoa, é. Aí ela lembrou, não das coisas boas que aconteceu no baile, que foi 3h30. Ela lembrou da meia hora que aconteceu aquele incidente. Esqueceu tudo de bom e foi só para o lado ruim. Nós não podemos deixar isso acontecer em nenhuma fase da nossa existência. Nós temos oportunidade hoje e até vencer o nosso prazo para voltar. Então, o que a gente não fez, que está programado para poder fazer, se nós desprezamos aquilo, nós ainda temos a condição de hoje começar a fazer e vencer. Eu vou fazer uma leitura final. Você quer? Pode fazer? Vou fazer uma leitura final de uma mensagem. Essa aqui de hoje, ela tem, além de ter como se diz, o médium, tem também o espírito aqui. Não tem não, só do médium mesmo, de Chico Xavier. Que eu não perca, por Chico Xavier. Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir essa ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiria esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E, acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. E, dessa forma, termino a minha participação nesse estudo de hoje. Agradeço você, Kelly, a casa, a oportunidade. E sempre é hora de recomeçar. Nós podemos ter um início não muito bom, mas podemos mudar o fim. Vamos sublimar nossos corações. Obrigado.
essa mensagem realmente muito bonita. E ela nos chama a atenção justamente para o momento que a gente está vivendo hoje, né? Esse otimismo, essa esperança, muitos de nós estamos perdendo, né? E achando que está tudo perdido, mas eu vejo que nós precisamos de mais pessoas otimistas. E não que a gente vá, a gente não ir por esse caminho, às vezes, que estão levando a gente, às vezes, a seguir, né? De uma desesperança, uma falta de vontade de lutar com as coisas, está ruim, o mundo está ruim e tudo. Então, o nosso papel de espírita não é de sermos bonzinhos e de sermos anjos, não, né? O nosso papel de espíritas é de estar sempre nos corrigindo, é de estar sempre tentando fazer melhor, é de estar sempre tentando melhorar a cada dia, melhorar um pouco mais. E essa leitura de hoje caiu exatamente no que a gente precisa, no meio, às vezes, de tanta desesperança, tanta falta de otimismo, a gente tentar, né? Nós não vamos conseguir passar isso para o mundo inteiro, mas pelo menos para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que estão perto de nós tentarmos ver o lado positivo de tudo, o lado positivo do momento, das coisas que estão nos acontecendo, dessa fase que estamos vivendo. Então, o nosso dever de espírita nesse momento é o de tentar levar otimismo, levar tranquilidade, esperança de que se está ruim pode melhorar e nunca desistir. Esse é o nosso lema, né? Nós não somos... Jesus, Deus, não nos quer parados. Né? Super zen com as coisas, tudo bem. Não é isso. A doutrina espírita não prega isso para a gente, pelo contrário. Ela nos incentiva a lutar, cair, mas conseguir levantar novamente, lutar pelos nossos ideais, pelos ideais de todos, e que a gente possa levar um pouco de paz no coração de todos nós que estamos sofrendo nesse momento. Então, eu quero agradecer a todos vocês. E para a gente estar aqui, né, tentando passar um pouquinho de conforto, é de grande gratidão mesmo, de grande honra para a gente poder conversar, poder estar aí nas redes sociais e tentando levar um pouco, né, da mensagem dele para vocês, que em primeiro lugar é direcionado para nós mesmos. Muito agradecida, e até uma próxima oportunidade, que nós possamos, a cada dia, tentar mudar um pouquinho. Não vamos mudar o mundo, mas nós podemos sim mudar. A única pessoa que nós podemos melhorar e mudar e evoluir somos nós mesmos. O outro é só se ele quiser, né? Cada um no seu estágio evolutivo. Muita gratidão a todos e até uma próxima oportunidade.